Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Pegue suas mãos e aplauda Ele aí onde você estiver. Graça e paz, muito bom dia. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma devocional aqui, a mais uma manhã. Estamos juntos mais uma vez, seguindo firmes ainda no propósito que o Senhor tem nos dado, propósito de consagração, de santificação, de oração, de louvor, né, de adoração, propósito de jejum. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O Senhor te abençoe. Deixa eu ver quem está aqui conectado já. A Lidiane, a Maria Moraes, a Sol Tobias, o Felipe, a Patrícia, a Camila, a Rosildinha, o DJ Serjão, Eliane, Gisele, a Renata Batista, o Marcos Tobias, a Tainá Rossi, Jonathan Cadoni, Maria Pastora Maria, Malena, Cezinha, Cláudio Topo, muito bom dia, Felipe Inácio, Rosimeire, Pastora Rosimeire, a galera boa por aqui, Daiane Coutinho, Helenilda, Giovana, João Souza, Luciane Bandeira, o Elton, Mr. Vim, Graça e Paz, Cristiane Leles. Muito bom dia a todos vocês que já estão acordados aí, já se preparam, né? Muitos para sair para trabalhar, outros já estão no caminho, alguns estão trabalhando, outros estão voltando, cada um na sua rotina, mas separando um tempo para a gente orar, para a gente clamar a Deus, para a gente adorá-lo, para a gente iniciar o nosso dia da melhor forma possível, né? Existem várias maneiras de você começar um dia, botando fogo na casa, arrumando encrenca, contenda, sair batendo na porta, né? Existem várias maneiras de você começar o seu dia, e eu dou graças a Deus que você escolheu começar o seu dia na presença dele, orando, clamando, tendo um tempo aqui de leitura de Bíblia comigo, devocional, e principalmente nesse jejum, nesse propósito, uma semana suave, digamos assim, né, para a gente que, de certa forma, já estamos mais habituados no jejum. Se você está chegando por aqui agora, muito bom dia. Nós estamos numa jornada de jejum que vai só até meio-dia, né, um jejum tranquilo, de meia-noite a meio-dia, ou para aqueles que acordam um pouco mais tarde, a gente está propondo aí ao mínimo, no mínimo 4 horas acordado, você estiver, para que você esteja jejuando. E aí para a semana que vem, a gente intensifica um pouco mais essa jornada. Semana que vem nosso jejum começa às 18, nosso jejum começa à meia-noite e vai até às 18. É o jejum que a gente chama de 18 horas, né? O jejum 18 por 6. A gente tem 18 horas de restrição alimentar e uma janela de 6 horas para então poder se alimentar normalmente. Então assim a gente vai fazer a semana que vem, e a semana que vem a gente vai possivelmente colocar a restrição de um alimento, e a gente vai intensificando isso nas próximas semanas até o final da primeira semana de junho. Portanto, a gente tem um mês aí para essa nossa próxima jornada de jejum. Que o Senhor nos abençoe, né? Que seja um jejum não apenas de alimento, mas que seja um jejum de palavras, no sentido de cuidar com aquilo que a gente fala, né? Seja um jejum de cuidado com a família, seja um jejum de cuidado com o chamado, seja um jejum de uma vida santificada na presença do Senhor. Muito bom dia Claudiana, bom dia Wagner, Luiz Carlos, bom dia Mota, bom dia pastora Rose, bom dia seu Zé Aristides, bom dia doutora Érica. A doutora Érica participou ontem de um podcast, foi muito bom, assistimos. Deus abençoe, parabéns aí. A doutora Érica estava crente ontem, né? Falando aí do jejum. Eu vi que nessa hora você desconcertava, né, o entrevistador, porque ele não tinha muito o que comentar a respeito do jejum, por exemplo, né? Da leitura de Bíblia que você disse que faz, está fazendo com a Laura. Muito bom dia, Deus abençoe, parabéns aí, foi muito bacana. E principalmente porque você pôde falar um pouquinho de Jesus aí, dessa proposta, né? Teve um momento que ela disse que está se sentindo cheia da presença de Deus, aí isso é muito bonito.
É muito bonito de ver. Espero que todos vocês, todos nós estejamos nessa pegada aí, né, de uma vida santificada. E eu fico feliz de saber que na sua vida o jejum tem realmente feito alguma diferença, né? O jejum tem mudado um pouco você, suas percepções, os seus comportamentos, as suas atitudes, isso em cada um de nós, né? Que o jejum realmente esteja nos mudando e nos moldando a sermos aquilo que o Senhor espera de nós e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, principalmente, né? Porque quando nos tornamos aquilo que Ele quer, a gente vive também o que Ele tem. Olha que frase bonita. Quando nos tornamos aquilo que Ele quer, a gente passa a viver também através daquilo que Ele tem para cada um de nós. Muito bom dia a todos vocês, muito bom dia. Vamos firmes então, nós vamos orar um pouquinho, nós vamos começar abrindo hoje é quinta-feira, né? Abrindo essa quinta-feira em oração, em clamor, em adoração, em gratidão a Deus por mais um novo dia, por mais um novo alvorecer, por mais essa graça, essa dádiva que é a vida, que é poder abrir os olhos, que é poder respirar. É importante que a gente seja grato pelas coisas simples da vida, né? Às vezes a gente fica esperando alcançar coisas grandiosas, só que a gente não consegue agradecer nem o mínimo, né? E Jesus disse que, a palavra diz que quando a gente é fiel no pouco, só então a gente é colocado sobre o muito, né? Então a gente precisa de verificar, identificar o mínimo para que a gente seja colocado no máximo. E às vezes a gente não dá importância quando a gente abre os olhos pela manhã, porque muitas pessoas não abrem, né? Não vão conseguir abrir. Quando a gente respira, quando a gente puxa o ar e enche o pulmão, porque por mais simples que pareça, muitas pessoas estão em um leito de hospital, em uma UTI, entubadas porque não conseguem respirar naturalmente. Então, o abrir os olhos, o simples abrir dos olhos, o simples puxar o ar e encher os pulmões, isso já é dádiva de Deus, já é graça de Deus, né? Alguém que diz que não precisa de Deus para nada, tenta respirar, se não for pela graça dele, para você ver o quão difícil é. A gente teve recentemente a pandemia, quantas pessoas morreram porque não podiam respirar. E agora, recentemente, com essas crises, com esses surtos, pneumonia e tudo mais, quantas pessoas deixaram de respirar e tiveram que ir para uma UTI e às vezes não conseguem sair de lá. Então é importante que a gente carregue com a gente, né, consigo, essa gratidão, que a gente carregue consigo essa capacidade de reconhecer, no mínimo, a grandeza de Deus. Nas coisas mínimas, a grandeza de Deus na nossa direção. Que bom. Então, que bom que você está começando o dia assim, orando, agradecendo, clamando, adorando. Glória a Deus por isso, glória a Deus por sua vida. E que as suas orações sejam ouvidas, sejam atendidas, o seu clamor toque o trono de Deus, que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir, que da boca de Deus saia o sim e o amém na sua direção, na direção de que você tenha uma vida, um lar, uma família, que você tenha realmente um propósito abençoado aí na presença dele. Amém? Vamos orar um pouquinho? Então ore comigo, feche os seus olhos se possível, se não, em espírito de oração, me acompanhe nessa oração a partir de agora, que fazemos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse novo dia, por essa quinta-feira. Te agradecemos porque abrimos os nossos olhos para um novo dia, porque respiramos e enchemos o nosso pulmão e está tudo bem. Nós continuamos saudáveis e nós continuamos crendo nos teus milagres, no milagre de cada dia. Talvez alguém ainda esteja com algumas dores, talvez alguém dos que estejam participando da live nesse exato momento estejam acamados, talvez na própria casa, ou talvez no hospital, ou talvez em uma condição de dor. E nós te agradecemos também por a vida dessas pessoas, mas nós clamamos ao Deus da cura, ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, que visite essas pessoas, que dê ordem a essa coluna para que ela se ajeite, para que ela volte ao lugar, que dê ossos às juntas, às medulas,
para que se normalizem, para que toda a compressão nos nervos, para que todo o enrijecimento de musculatura, para que toda enfermidade que promove dor, seja você visitado agora com graça e poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus. Receba aí, em nome de Jesus, da graça e da salvação do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa quinta-feira, e nós consagramos todo esse dia, seja a partir de agora, a partir da hora que nós nos despertamos, seja o nosso ir, o nosso vir, o nosso permanecer, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada instante desse dia, onde estivermos, para onde formos, de onde voltarmos, nós estejamos guardados, amparados, protegidos, nós estejamos, Senhor, sendo santificados, nós estejamos firmes no propósito para o qual o Senhor tem nos chamado nesse tempo, em nome de Jesus. Nós nos revestimos da Tua autoridade, nós nos revestimos da armadura do Senhor e somos blindados contra todos os dardos e setas inflamadas do nosso adversário, e nós declaramos por fé e com autoridade que nos reveste, a autoridade do nome de Jesus, que praga alguma chegará à nossa tenda em nome de Jesus. Todas elas já estão desqualificadas quanto aos seus efeitos, já estão denunciados os seus ardis, e nós repreendemos e dizemos: caia por terra agora em nome de Jesus, e a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita, ela se estabeleça sobre a nossa casa, ela se estabeleça sobre a nossa vida, ela se estabeleça sobre a nossa família. Declaramos fora todo espírito de escravidão, tudo aquilo que tem trazido, de alguma maneira, paralisia emocional, mental, todas as doenças desse século, todas as doenças desse tempo, todas as síndromes, tudo aquilo que vem com um protocolo de enfermidade, com patologia clínica, médica, mental, psiquiátrica. Em nome de Jesus, nós repreendemos. A nossa geração, Senhor, não será dependente, não será escrava de medicamentos, de psicotrópicos, de paliativos. A nossa geração será uma geração curada. Nós profetizamos isso. Nós seremos mentalmente, emocionalmente capazes de viver e de testemunhar que o Senhor reina e que o Senhor governa sobre as nossas vidas. Nós vamos contra toda síndrome, nós vamos contra tudo aquilo que está paralisando o seu povo, que está trazendo perturbação à mente, às emoções, tudo aquilo que de alguma maneira está promovendo constrangimento, nós repreendemos no nome de Jesus. Visita o nosso lar, visita a nossa família. Todas as crises cessem agora. Nós damos ordens na direção da nossa casa, ordem na direção da sua família. Em nome de Jesus, sejam libertos para a glória de Deus. Você não vai precisar, em nome de Jesus, remédios, medicação para dormir, para ter estabilidade, para seguir no seu dia. Em nome de Jesus, o Senhor te cura. Em nome de Jesus, o Senhor te visita e te liberta. Em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos viver, Senhor, à base de medicações, nós não aceitamos viver nessa condição, nessa patologia. Nós cremos no Deus da cura, no Deus que nos chamou, que nos salvou e que nos livrou. Que nada nos impeça de cumprirmos os teus planos, de atendermos o seu chamado na excelência e na completa disposição do nosso ser, do nosso caráter e da nossa vida, santificada no Senhor, no teu altar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós consagramos o propósito de cada um dos teus filhos, cada propósito que coloca, que insere os teus filhos nessa live, que insere os teus filhos nesse grupo do WhatsApp, que insere os teus filhos nessa proposta de abdicar do alimento, de abdicar da refeição, de abdicar da comida dessa terra para se alimentar do pão vivo que desceu do céu, para se alimentar da sua palavra e para ser alimentado pela oração, pela tua presença, por ser cheio do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza em triunfo, que o Senhor nos conduza em santidade, que o Senhor nos conserve em alegria, bom ânimo, em todas as capacidades e faculdades,
para que a tua vontade, ela sim seja perfeita e se manifeste sobre a nossa vida. E nós oramos também, consagramos a casa do teu servo, a nossa casa, os nossos filhos, toda a nossa descendência seja visitada e toda a nossa família, Senhor, pertença a Ti, que nenhum dos nossos se perca, que nenhum dos nossos, Senhor, em nome de Jesus, sejam roubados, mas que todos tenham prazer de vir à tua casa, que todos tenham prazer de congregar ao Senhor, que a nossa família tenha prazer de se assentar à mesa em comunhão e integridade, que a nossa família tenha o prazer de se assentar para o tempo, Senhor, de vida na Tua presença santa. Muito obrigado, Jesus. Nos conduz em triunfo. Nós também levantamos o nosso clamor e a nossa intercessão pelos pedidos de orações que temos aqui no nosso grupo, os pedidos de orações que chegam através aqui dos comentários do YouTube. Nós abençoamos a vida dessas pessoas, de crianças. Nós, em nome de Jesus, oramos na direção das crianças que estão hospitalizadas, das crianças que estão enfermas, das crianças que estão em UTI. Em nome de Jesus, seja curado agora, sejam curadas, visitadas essas crianças sem sequelas. Pai, mãe, toma em nome de Jesus posse, posicionamento, ore, declare e profetize em nome de Jesus a cura sobre os teus filhos, a cura sobre a sua casa, em nome de Jesus, com a autoridade do teu nome, Senhor, com a autoridade de voz profética. Nós declaramos cura. Visita essas crianças no leito de enfermidade, no hospital, em casa, nas UTIs e traga a cura sobre a vida dela, que em nome de Jesus a alta chegue, que ela volte para casa sem sequelas, sem dor, sem marcas desse tempo, ela volte pronta para viver a tua chamada e proposta e promessa em nome de Jesus. Nós vamos contra todos os dardos do maligno atacando a vida das nossas crianças. Nós repreendemos em nome de Jesus. Vem a saúde. Nós não aceitamos as viroses desse tempo, os diagnósticos desse tempo, as doenças dessa geração, porque a nossa casa é guardada e resguardada no Senhor, debaixo da tua poderosa mão, à sombra do Senhor onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Assim se encontram os nossos filhos, a nossa família, em o nome de Jesus. A todo pedido de oração, ó Pai, por cura, por uma necessidade de estabelecimento de saúde física, emocional, espiritual, por libertação, a todos os pedidos de orações, na direção de cada um deles, nós nos levantamos para orar, para clamar, para abençoar e para profetizar o teu milagre em o nome de Jesus. Receba aí, em o nome de Jesus, continue a clamar e crer no milagre do Senhor na sua direção, que seja esse o tempo de viver milagres do Senhor, de ser cheio pelo Espírito Santo de Deus, de que o fogo do Senhor queime e consuma toda enfermidade, desfaça toda a dor, toda a obra das trevas, nenhuma dela prosperará. Assim eu declaro, assim nós juntos aqui em comunhão, ligamos na terra para que seja ligado também no céu a bênção do Senhor, a plenitude de dias e de vida na presença dEle, para a glória do louvor dEle, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eita, a bolinha está roncando aqui debaixo da mesa. Glória a Deus. O Senhor abençoe a sua quinta-feira de maneira poderosa. Para aí, bolinha. Vai atrapalhar aqui. O Senhor abençoe a sua quinta-feira de maneira poderosa, você seja visitado, alcançado por essa graça, por essa salvação que vem de Cristo Jesus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Everton Coutinho, pastor Tiago, Marli, Eliane, todos vocês, Suzana, Elisete, todos vocês, o seu amém aí, isso mesmo, comente mesmo. Participe aqui da nossa live, quero saber, eu gosto quando você participa, que eu sei quem é que está. A gente tem 90 pessoas participando agora, e quando você comenta aí, eu sei que você está aí acordado, está ao vivo, está atento e está participando desse momento de oração. Como é bom, né? Como é precioso começar uma manhã assim, orando, uma oração que tenha gratidão, que tenha a nossa adoração, reconhecimento que nós não somos nada,
uma oração que seja intercessória, que não seja só por nós, mas seja pela vida de outras pessoas também. Muitas pessoas sofrendo, né? A gente tem pais aí que estão na UTI com criança, enfim, e a gente precisa orar por essas pessoas, a gente precisa parar de olhar um pouco para o nosso umbigo e olhar também para a necessidade dos outros, né? Então, muito bom dia, não esqueçam de curtir aí, né, o vídeo, não esqueçam também de compartilhar com alguém para que seja importante. Quem sabe alguém também está passando por uma dificuldade, por uma luta, e às vezes não sabe nem orar e não consegue orar, mas ela, ao ouvir a oração, ela fica ali na concordância. Eu sei que isso tem um peso muito forte. Não precisa ser ao vivo, não. Ao vivo é bem gostoso também poder participar aqui dos comentários do chat, mas se você puder encaminhar depois, a pessoa assiste depois, em algum momento, e é sempre muito importante. Né, a Kátia Rossi, a Natália, a Débora Sudré, o Joãozinho está aqui também, né, doutora Gilmar, a Franciele, glória a Deus, a Franciele está dizendo que essa oração queimou aqui. Fala aí, Franciele, como é que está a criança aí, sua filha, né? Como é que está aí a situação da saúde? A gente está acompanhando aqui em oração, em clamor. É sempre bom receber aqui notícias para saber pelo que orar. Então, Deus abençoe vocês, Gisele Ferreira. Muito bom dia. Vamos ler aqui um tiquinho da Palavra de Deus para a nossa devocional dessa quinta-feira. Eu continuo aqui no texto de Marcos, capítulo 10. A gente está naquela passagem do jovem rico, né, onde Jesus fala com ele sobre... Na verdade, ele que interpela Jesus e fala com Jesus acerca de uma coisa que ele queria, né? E aqui eu vou repetir o texto para quem está chegando agora. A gente está em 2 versículos aí da mesma perícope, da mesma passagem. O primeiro é quando esse jovem se aproxima de Jesus e ele pergunta, bom mestre, isso está no versículo 17, na parte B, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem se aproxima e faz essa pergunta, e lá no versículo 26, nós temos agora os discípulos de Jesus, né? O texto diz que eles ficam muito admirados e dizendo entre si, sendo assim, quem poderá ser salvo? Portanto, os 2 versículos que eu li, o do começo aqui dessa perícope, quase lá do fim, eles tratam da questão da salvação. E a gente tem falado aqui sobre a questão da prioridade da nossa vida, o que de fato deve ser prioridade para cada um de nós. Prioridade é aquilo que a gente deve colocar em primeiro lugar, né? E todos nós precisamos ter escalas de prioridades para a nossa vida. Você está acordando agora, é importante que você tenha ali a lista das suas prioridades, você tem a sua agenda, né? E isso acontece muitas vezes de maneira natural. Você acorda, você fala, bom, minha primeira prioridade é ali lavar os olhos, né? Segunda me trocar para sair para o trabalho. Enfim, a gente tem a nossa lista de prioridades, às vezes ela flui de maneira natural, mas tem aquelas que a gente precisa realmente definir, porque senão a gente não vai buscar, senão a gente não vai viver. O nosso jejum, por exemplo, tem sido prioridade, né, para você aí que quer uma vida mais cheia da presença de Deus, mais ungida e, por incrível que pareça, mais saudável, né? Porque eu sei que esse jejum tem nos curado. E quando eu falo de cura, não é apenas de cura emocional e mental, embora isso seja muito impactante, mas da própria cura física. Eu tenho certeza que vocês, quando jejuam, principalmente no jejum maior, vocês nesse jejum maior, estão se sentindo melhor fisicamente, né? Sem dores, sem problemas de ordem estomacal, intestinal, e muita coisa vem passando por um processo de cura, né? Então, é bacana ver isso, é muito importante viver isso. Bom, voltando à questão aqui da prioridade. Esse jovem se aproxima de Jesus, né? E aí Jesus sabia do coração dele, Jesus ali na hora que ele vem com essa pergunta, chamando Jesus de bom, e Jesus para ouvir e abrir um diálogo com ele, Jesus já esquadrinha esse jovem, né? A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus nos esquadrinha, né? Ela esquadrinha o nosso ser, né? Ela é capaz de, como a espada de 2 gumes, ir até a divisão de juntas e medulas, né? De alma e de espírito. É o poder que a palavra de Deus tem na nossa direção. E quando Jesus dirige a palavra a esse jovem, Jesus já sabia se aí era gaiatice, como a gente disse, né? Chamar Jesus de bom mestre e pousar de bom moço, dizendo
bom mestre, o que preciso, né? Porque assim, muitas pessoas iam até Jesus e iam não para adorar ele, porque a verdade, quando eu falo bom mestre, era uma forma de adoração, né? O mestre, a palavra rabi, que significa, que vem da raiz do rabino, que a gente poderia chamar de pastor também. Era como se ele dissesse meu bom pastor, ou meu pastor, né? Tem gente que se dirige a gente assim, meu apóstolo. Era como se ele estivesse tecendo um elogio, uma adoração a Jesus. E Jesus já esquadrinha ali a gaiatice dele. E quando ele continua aí nessa fala, ele fala o que preciso para herdar o reino, né? O que preciso para herdar a vida eterna. Parece um discurso muito bonito, porque muita gente veio para Jesus pedindo, mestre, filho de Davi, Deus tem misericórdia de mim. O que ele queria não era a vida eterna, ele queria enxergar. Né? Quando os leprosos saem ao encontro de Jesus, clamando, gritando, Jesus, olha para a gente aqui. O que eles queriam não era a salvação, não era a vida eterna. O que eles queriam era ser curados da lepra. E assim, tantas pessoas que foram até Jesus, trazendo consigo uma prioridade, que não era a salvação, que não era a vida eterna. E que Jesus os curou. Olha só que interessante. A gente tem aqui um personagem que pede vida eterna, e que a gente vai continuar lendo aqui, mas pelo que a gente já passou, você vê que Jesus ele vai um pouco não como um servo, como um garçom, entregando o que ele quer. E já em contrapartida, outros que vieram direto ao ponto, não adoraram, né? Que pediram, né? Os leprosos lá, por exemplo, o paralítico de Cafarnaum, que é colocado ali dentro daquela sala onde Jesus está. Muitos personagens bíblicos aqui do Novo Testamento, dos Evangelhos, que vão até Jesus, se dirigem até Jesus com a única finalidade de receber uma cura, por exemplo, e eles são curados. Não sei se está ficando confuso para você, deixa eu tentar te explicar melhor. A gente tem aqui um jovem que vai até Jesus com adoração e perguntando para Jesus o que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna, que deveria ser a principal prioridade de todo ser humano. Tudo depois da vida eterna deveria ser secundário. Tudo. Primeira coisa da nossa vida deveria ser salvo. Primeira coisa da nossa vida, a primeira coisa mais importante para a vida de cada um de nós, precisaria ser a salvação. Depois as outras coisas. Falar, mas eu estou doente. Pois é, mas o que adianta? É ser curado e ir para o inferno. Né? Então, sempre a nossa necessidade deveria ser salvação. Então a gente tem um personagem que eu estou falando aqui, que a Bíblia nem dá o nome dele, é só o jovem rico. Né? O jovem rico, que adora, né, em tese, em aspas, assim, ele adora Jesus quando chama de bom mestre, meu pastor amado. E quando ele pergunta por salvação, que deveria ser prioridade. E a gente tem tantos outros personagens que vão até Jesus e não expressam adoração, que não necessariamente reconhecem que ele é rabi, que ele é mestre, que ele é Deus, e vão só para pedir, sabe? E vão como prioridade um pedido. E aí a gente tem Jesus atendendo a tantos que o pediram sem adorar, e que o pedido não era por vida eterna, e que o pedido não era por outros, embora Jesus tenha pedido que intercedesse pelo filho, pelo servo, né, no caso centurião, daquela mãe lá, que pede pela filha, enfim. Mas Jesus atendeu a muitos personagens que não estavam intercedendo por outro, mas que estavam pedindo por si. E não era pedindo salvação e vida eterna, mas era pedindo uma cura. E Jesus cura. Não é interessante isso? E aqui a gente tem um jovem que se dirige a Jesus com adoração e pedindo vida eterna, que deveria ser prioridade, e Jesus não necessariamente o atende como ele gostaria de ser atendido. E não é interessante isso? Você fala, apóstolo, mas por quê? Se alguém estava procurando salvação e pedindo por salvação, adorando a Jesus em primeiro lugar, e depois querendo ser salvo, e outros que não adoram, nem adoram, só vão na presença dele, só tocam a orla da veste dele, como aquela mulher do fluxo de sangue. Né? E sem adorar, e sem clamar, e sem pedir salvação. A gente tem o que pede salvação, a gente tem o que adora e pede salvação, a gente tem o que não adora e busca por cura, e esse aqui é atendido, e o que, olhando assim, a grosso modo, tem mais razão, né? E tem mais valor, e Jesus não atende assim de maneira imediata,
dando a ele o que ele quer, o que ele pede, o que ele precisa. Bom, a gente pode analisar aqui de várias maneiras. Eu queria fazer a análise hoje aqui, para essa devocional, da seguinte forma. Um deles, né, ou alguns deles que foram direto ao ponto, falando, Jesus, eu preciso de cura. Né, sem se dirigir a Jesus como Senhor, sem se dirigir a Jesus como servo de Deus, filho de Deus ou o próprio Deus, sem adorar, sem dizer que Jesus era mestre, que foram direto ao ponto, eu quero cura, e foram curados. E o que vai ao ponto principal para a vida, mais importante que a salvação, adorando Jesus antes, e ele não necessariamente é atendido com a mesma eficiência. Por que então? Bom, para a nossa devocional de hoje, o que eu olho aqui é que muitos que foram até Jesus pedindo cura, tão somente a cura, estavam sendo extremamente sinceros. Não florearam, não fizeram rodeios, não colocaram uma máscara, uma falsa humildade, não se tornaram falsos adoradores, né? Lá em João diz que existem, o Senhor, o Pai procura verdadeiros adoradores, e se tem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores. Então, irmãos, cuidado, acho que eu tenho pouco tempo aqui, já são 7 horas e 4 minutos, mas para finalizar, com a forma que a gente se apresenta a Deus, a gente se apresenta aos líderes, aos pastores, muitas vezes com falsidade, né? Dizendo, meu pastor, meu líder, não posso falar isso, não é esse o ponto. Mas o ponto é quanta sinceridade há no nosso discurso, quanta verdade há, quanta transparência há no nosso discurso. Esse é o ponto fundamental e importante. Quando aquele jovem se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, há realmente verdade nisso? Há realmente sinceridade nisso? Quando ele fala, eu quero vida eterna, será que realmente há sinceridade nisso? Ou foi um mecanismo que ele elaborou, uma forma que ele elaborou para ser olhado por Jesus, para ser atendido por Jesus? Olha, eu citei aqui o centurião vai até Jesus e simplesmente diz, mestre, eu tenho um servo lá que está morrendo em casa. O senhor pode me ajudar? Sem floreio, sem rodeio, né? E no final dessa conversa, desse diálogo, Jesus disse, nem em Jerusalém eu encontrei tamanha fé. Está falando de um soldado romano, né? Que era, na verdade, perseguidor, né? Que estava ali para controlar o povo, que estava ali para tirar do povo, né, os impostos, para manter a lei, a ordem, e não necessariamente para crer no Deus do judeu, ou, no Salvador, no El Jireh, no Jeová Jireh. Não, ele estava ali para dominar e governar o povo. E depois de um diálogo com esse rapaz, com esse centurião, que vai fazer um pedido, eu vejo assim, Jesus passando a mão na barba assim, falando, poxa vida, olhando para os discípulos, falando, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E falava para os próprios discípulos, seria como ele dissesse, nem em vocês aí que caminham comigo há quase 3 anos eu encontrei tamanha fé. Vê que impressionante, né? E como prontamente Jesus se propõe a ir na casa do centurião, como prontamente Jesus cura os 10 leprosos, como prontamente Jesus cura tantas outras pessoas, aquela mulher do fluxo de sangue que nem abriu a boca até então, nem tinha aberto a boca, só foi lá com interesse, não, eu quero tocar aqui porque se eu tocar eu serei curada. Mas irmãos, o que há? A sinceridade. E é uma sinceridade, no caso da mulher com fluxo de sangue, desenrolada através da fé. Não teve palavras ali, depois Jesus chama para um diálogo, mas de boca fechada, mas de uma atitude de fé, né? Então você pode ter atitude de fé de boca fechada, pode ter atitude de fé clamando, orando, adorando, buscando. Não é errado chamar Jesus, né, de mestre, de Senhor, de Messias, de Rabi. Não estou dizendo que seja errado, mas o que eu estou falando é da disposição da sua alma e do seu coração, da verdade que há em você. Né? Quando você fica dizendo, Senhor, eu quero te servir de todo o coração, mas na verdade o que você quer é a bênção, o que você quer é comprar a sua casa, o que você quer é comprar o carro, o que você quer é uma promoção no emprego, o que você quer é vender mais, o que você quer é ter mais cliente. E não há verdade quando você diz, eu estou aqui para te adorar, eu vou jejuar para consagrar minha vida, para me santificar, mas quando na verdade só o que você quer são os resultados. Então, quanta verdade há no nosso discurso, quanta verdade há no nosso comportamento.
É importante que você pense nisso, é importante que eu pense nisso, porque de acordo com essa verdade, com essa fé, é que eu terei também os resultados, não é? A gente tem gente gritando por Jesus, me cura, e é curado. E a gente tem alguém adorando a Jesus e pedindo o que é prioridade, deveria ser prioridade para todos nós, que é a vida eterna, e não necessariamente sendo atendido, né? Então, e aí? A gente vai ficar em que lado? A gente vai ficar do lado dos verdadeiros adoradores ou dos falsos, né? A gente vai ficar do lado dos que se apresentam com uma postura, com um olhar piedoso, com a face piedosa, e somos extremamente rejeitados, ou aquele que vem com transparência. Irmãos, olha, Deus nos conhece. O salmista diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, olha que maluquice isso. Antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe que palavra será essa. Então, para que a gente às vezes acha que a gente pode enganar a Deus, né? Com o nosso discurso, com a nossa pose, com a nossa falácia. Que loucura nossa pensar que a gente pode enganar alguém que conhece a palavra que não saiu da nossa boca, que não subiu nem ao nosso coração ainda, ele já sabe o que a gente vai dizer. Então, que loucura a gente pensar nisso. Então, para a nossa reflexão hoje, para a nossa devocional, que haja verdade em nós, né? Que haja verdade em mim e em você. Que haja verdade e essa verdade me faça, né, buscar o Senhor, essa verdade me faça adorar o Senhor, que essa verdade me faça alcançar dele o que ele tem para a minha vida, o que ele tem disponível, o que ele tem disponibilizado para a minha vida, para o meu ser, para a minha família, que eu alcance através dessa verdade, da verdade do meu falar, do meu agir, da verdade do manifestar da minha vida e da minha fé, que nessa verdade o Senhor me honre e que através dessa verdade você seja honrado, que você seja uma mulher honrada, que você consiga, sim, a sua promoção no emprego, porque você é sincero quando você ora, Deus não é pecado. Que você consiga comprar a casa própria, porque quando você ora, você fala, Senhor, eu estou jejuando, eu quero santificar a minha vida assim, mas eu também estou precisando mudar de casa, não aguento mais pagar aluguel. Então, que haja sinceridade em nós, né? Não querer enganar a Deus, não querer enganar seus pastores, seus líderes, seu marido, a sua esposa. E quando eu falo em haver verdade em nós, eu não digo que você tem que continuar sendo aquela pessoa medíocre, você tem que continuar sendo aquela pessoa arrogante, soberba. Eu nasci assim, morri assim, vou morrer assim. Não, você não é a Gabriela, mas que a sua verdade seja a verdade que demonstre a sua autenticidade e também o seu desejo por ser uma pessoa melhor, por se desfazer da amargura, da arrogância, da prepotência, seja os defeitos que a gente tiver, e buscar uma vida melhor em Deus. Amém? Bom, vamos parar por aqui, são 7 horas e 11 minutos, né? Você vê que esse texto aqui tem muita linha, muita lenha, eu ainda não consegui desenrolar ele, né? Tem muitos versículos aqui, ó. A perícope inteira vai até o 31, a gente está aqui no 17, falando do 26, mas sem ainda falar do recheio do texto. Então tem muita coisa aqui que pode ser desenrolada essa semana, semana que vem, enfim, vamos aprendendo juntos, né? Vamos deixar a palavra de Deus fluir juntos. Você pode ler essa parte toda, essa perícope toda, e é importante que você leia, que você tenha as suas reflexões a respeito disso, que depois, quando eu fizer a devocional, você fala, poxa, também tinha observado isso. Ou você, poxa vida, eu li o texto e nada disso passou pela minha cabeça. É tão bacana isso, né? Mas para isso leia também, né? Faça a sua leitura individual, a sua reflexão individual, tire do texto o que o texto tem para dar, esprema o texto e tire o suco que o texto tem para você. E depois você vai me ver falando sobre ele e vai falar, poxa vida, de onde saiu isso? É tão bom quando a gente vê alguém pregando um texto que a gente conhece muito, que a gente já pregou no meu caso, e depois eu falo, meu Deus, eu nunca tinha olhado para isso. Como essa palavra se renova, né? Como essa palavra é ampla, né? Como essa palavra é poderosa e como essa palavra tem ensino. Irmão, você pega um livro qualquer para ler, você lê uma vez já era, né? Se você ler de novo, você vai ter a mesma percepção daquele livro, porque é assim, né? Embora em outro momento talvez a percepção mude um pouco, a palavra de Deus de um dia para o outro, de uma hora para outra, ela muda completamente. Quando a gente lê, a gente bota a luz em cima de alguma coisa, né? Deus joga a luz ali sobre alguma parte, sobre alguma, de certa forma, revelação, né? Entendimento para nós ali. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso.
tenha gosto de ler a palavra de Deus assim, né? Tenha prazer de ler a palavra de Deus assim, extraindo, como a gente está extraindo nessa manhã. Espero que esses devocionais gerem em você prazer e amor pela palavra. Deixa eu ver aqui, tem que ver alguma resposta aqui da Franciele. A Mirelle está estável, aguardando o resultado de exames de sangue para sairmos da UTI.